Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES, Centro de Pesquisa e Agricultura Sintrópica, e nesse episódio 3 nós vamos ver como começar uma linha de árvores, o passo a passo de como implantar uma fila de árvores como essa, que nem aqui a gente tem caju, baru, manga, mulungu, enfim, partindo de sementes, ou quando você compra uma muda enxertada, seja citros, como a gente implantar e ter alta densidade de árvores na linha de árvores. Nós vamos ver agora o passo a passo desse processo. Então o primeiro passo, a gente vai começar numa pastagem, você tem que vedar essa pastagem, não pode ter mais animais dentro pastando para o capim crescer alto. Aí o capim cresceu, a gente roça, no caso aqui como as áreas são pequenas, com a roçadeira costal. Roçou, agora a gente vai afofar a linha de árvores, o solo tem que estar bem fofo. O primeiro passo é a gente passar um microtrator. No nosso caso aqui, as linhas são preparadas com uns 45 de largura, que é esse tratorzinho aqui. Então a gente vê que o tratorzinho, ele afofa, mas não afofa muito. Se a gente pegar aqui o facão, nós vamos ver aqui, é no máximo uns 15 centímetros. E esse lugar aqui tem uma compactação mais ou menos nessa profundidade, de 15 a 20, 25 centímetros. Então a gente, para ficar bem fofo mesmo, o facão conseguir entrar inteiro, nós usamos essa ferramenta para a linha de árvores. É um trabalho que é lento, então a gente vem desde o começo aqui, esse garfo subsolador, ó, faz esse trabalho aqui. Então fica muito mais fofo e a gente pode ver a diferença. Aqui agora, olha isso, com esse garfo, afofa inteiro, comparando aqui, onde a gente passou o trator antes, ó, 15, às vezes não chega nem a 15, e aqui entraria até mais aqui. Isso é fundamental para facilitar a penetração das raízes. Então, você define a distância da linha de árvores de acordo com o que você vai plantar, né? Com o seu carro-chefe. Se for citros, então essa fila pode ser 4 metros. Se for café, como é o nosso caso, a gente está fazendo 2 metros até 3 metros. Como aqui agora, ó, é a próxima linha de cima, nós já deixamos preparado. Então nós vamos plantar café de muda, é mais ou menos 1,20 m a distância entre eles. A gente já misturou aqui, então fez todo aquele processo. Passou o tratorzinho na linha, afofou com o garfo subsolador. Aí ele fica muito... A gente passa de novo o tratorzinho para desmanchar os torrões que o garfo ergue. E agora, a cada 1,20 m mais ou menos aqui, é uma muda de café que nós vamos plantar, que nós colocamos aqui farinha de rocha, calcário, fosfato natural e esterco. A gente mistura e vai fazer todo esse processo agora de plantar as mudas de café aqui. Então você não pode pôr a muda mais funda do que o colo que ela está aqui nesse torrão, né? Então a gente vê aqui, ó, tá fundo ainda. A muda tem que ficar no mesmo nível. Pronto. Aí deixar ela reta, aí mistura aqui e tira as bolhas de ar. E está plantado. E depois a gente vai ver os consórcios que nós vamos fazer agora para cada café. Bom, então depois que nós plantamos os cafés aqui, agora a gente vai plantar uma árvore mãe para cada café. Uma árvore de sombreamento, de proteção, e que vai criar o nosso café. Então a gente vai plantar de estaca, mulungu, gliricídia e alguns eucaliptos também por muda. Então é bem aqui no meio, a terra está bem fofa, né?
porque a gente já afofou com o garfo subsolador. Então, o café plantado, agora a gente abriu o berço para plantar as árvores mães. Então a gente escolheu aqui, isso foi feito no viveiro, é uma eritrina, né, eritrina mulungu. Você vê que ela tem uma raiz tuberosa, e ela pega de estaca também. Então aqui ela está de raiz nua, então a gente só devolve a terra aqui. Aí o eucalipto, camaldulensis, novamente mulungu. Então nós plantamos já a árvore mãe e o café. Agora a gente vai adubar o canteiro todo, porque nós vamos plantar também hortaliça nesse canteiro. E para garantir que a gente tem uma árvore do futuro também, próximo à árvore mãe, a gente vai colocar algumas sementes de árvores de crescimento mais lento, como o baru, ipê, cajamirim. O cajá até que cresce um pouco rápido. Agora, qual que é a ideia da árvore mãe? Quais são as qualidades da árvore mãe? Ela tem que crescer rápido, ser boa de poda e viver assim tanto quanto o café, né? Mais de 30, 40, 50 anos. Então essas são as características importantes das árvores mãe. Poderia ser o cajamirim, tamboril, para também ser uma árvore mãe. E poderia ser plantado de semente. No início da chuva, plantaria de semente e o café de muda e a árvore mãe de semente, que depois, com a placenta também, que nós vamos plantar aqui agora, vai proteger. Então agora a gente vai adubar todo o canteiro com esterco, com farinha de rocha, um pouco de calcário, porque nós vamos plantar a hortaliça. Então, depois que nós plantamos o café, a árvore mãe, agora colocamos os insumos no canteiro aqui e a gente vai começar a plantar as sementes de árvores e as hortaliças. Mas antes é importante a gente ter uma cobertura, né? Isso aqui é um material triturado, árvore triturada aqui em volta, que nós podamos as árvores e colocar essa cobertura, e isso economiza muito água e também faz parte da adubação do campo, né? Para a gente criar fungos, criar cogumelo, é importantíssimo ter o solo sempre coberto. Bom, cobrimos, agora a gente vai começar o processo de plantar as sementes e as hortaliças. A gente vai concentrar mais aqui tomate, as sementes de árvores, e ainda vamos colocar uma estaca de mandioca para ser uma sombra inicial para o nosso café, até que as árvores rebrotem aqui. Bom, depois do tomate, agora a gente vai colocar essa mandioca para ser uma sombra inicial para o nosso café. A gente não tem intenção de colher a maniva dela aqui, né? Porque plantado em pé assim a maniva cresce muito fundo. É mais agora para ser essa sombra inicial. Por isso que é uma maniva comprida, que ela já vai brotar aqui em cima. E por último, as sementes de árvores. Então a gente vai plantar o baru, próximo aqui ao nosso árvore mãe. A gente coloca 3, 4 sementes para garantir que uma nasça, né? Tem que nascer. Então não pode ter dó de plantar, porque tem que nascer. Você chacoalha. Se estiver fazendo barulhinho, é que a semente está viável. Então a gente coloca 4, 5 sementes. Está viável. Então o baru é grande, a gente enterra um pouco mais fundo. A regra é 2 vezes o tamanho da semente para enterrar ela.
vocês veem que a gente não está fazendo o que o pessoal fala muvuca, né? Ernest também não gosta dessa palavra porque dá uma ideia de bagunça, né? Porque se você for ver o que é muvuca, é uma aglutinação ruidosa de jovens. E a gente não está fazendo uma bagunça, está tudo no seu devido lugar sendo plantado. Então a gente vai mostrar depois como se faz uma mistura de sementes. Se a gente não tiver um carro-chefe agora, a gente quer plantar simplesmente uma fila de árvores. Agora nós estamos vendo que está organizado. Tem o extrato baixo, o extrato emergente, o extrato alto, né? O eucalipto é emergente, a gliricídia e esse aqui, o mulungu, é extrato alto. O cajá mirim também é emergente. E o cajá a gente coloca bastante semente porque não são todas que são viáveis, né? Então de um lado foi o baru, do outro agora o cajá. Pode colocar aí um monte de sementes para garantir que nasça. Você vê que eu estou colocando 7, 8 sementes, porque tem pouca viabilidade o cajá assim. Você pode pôr bastante, vai nascer uma ou duas. Então de um lado foi o baru, do outro agora é o cajá. Aí agora temos o ipê, a gente vai colocar um pouco de ipê também. Pode ser um pouquinho mais para frente aqui, ó. Do lado do baru, umas sementes de ipê. Pronto, são árvores de crescimento mais lento. Bom, pessoal, para concluir, nós vamos fazer uma pequena modificação que a gente acha que vai ficar melhor. Ao invés de ter uma maniva comprida aqui, que a gente não iria colher, nós vamos plantar a maniva curta. Dessa forma aqui, você machuca aqui assim para nascer as raízes mais aqui e não vai atrapalhar nossas árvores. Então a gente planta uma maniva para cá e a outra maniva para cá. E cabe mais hortaliças, né? Então, aí, ao invés da maniva comprida, nós colocamos uma estaca de malvavisco, que é aquele hibisco vermelho, tubular, que beija-flor gosta, e ele pega muito bem de estaca. Então tem uma estaca desse lado, outra dessa, que vai rebrotar e vai proteger o café. E aqui nós semeamos, ó, aqui semeamos rabanete, 3 filas de rabanete, depois um pedaço de coentro, um pedaço de rúcula e outro de mostarda, que são hortaliças de ciclo rápido. Não vai atrapalhar o tomate, até o tomate acordar e vai estar com 20, 30 centímetros. A gente já colheu todas essas hortaliças. E em seguida o tomate, a mandioca, e no meio aqui então vai nascer as árvores que nós plantamos de ciclo de vida longo, que foi cajamirim, amburana, jequitibá branco e ipê roxo, que são as de ciclo longo, que no futuro podem substituir o nosso mulungu, o nosso eucalipto, e vão ser as árvores do futuro de sombra para o nosso café. Agora nós vamos mostrar um canteiro que nós fizemos há um mês atrás, dessa mesma forma, para vocês verem o desenvolvimento como foi das hortaliças. Então, há um mês atrás, nós plantamos da mesma forma outras hortaliças junto com o café. Então está aqui o nosso café crescendo, a estaca de mandioca, a maniva comprida rebrotou, aqui tem uma palmeira já que foi plantada de muda, eucalipto plantado de muda, a mutama plantada de muda. Não dá para ver ainda que nós estamos na época fria, mas também plantamos sementes aqui, de ipê roxo, cajamirim, baru, e elas não nasceram ainda. Só que agora está na época de colher a rúcula, então aqui a rúcula, ó, e vai liberar espaço para o alface. Então estamos colhendo rúcula, o coentro também pode colher, tá aqui o coentro. Então libera espaço para o nosso alface, que já já ele também vai ser colhido. Aí vai liberar espaço para o nosso brócolis, nossa couve crescer. E é o mesmo princípio que nós fazemos com a hortaliça, nós estamos fazendo com a floresta. Então as de ciclo curto crescem e criam aquelas de ciclo longo. Na floresta a gente poda e raleia, não é? E aqui a gente colhe as hortaliças de ciclo curto e depois as de ciclo médio e as de ciclo longo. E aí as hortaliças financiam o estabelecimento das árvores, que é o nosso baru, o cajá, a mandioca, o café. E assim, quando você quer começar por hortaliças, com hortaliças, as linhas de árvore. E quando a gente não quer começar com hortaliças, então a gente quer semear só sementes de árvores. Tem uma maneira bem rápida de fazer isso,
que nós vamos mostrar agora. Preparar o canteiro e semear só sementes de árvores. Vamos ver isso agora. Bom, pessoal, esse aqui é o sistema, que é a mistura de sementes. Então você pode definir as linhas por estratos. Eu só quero emergente e médio numa linha, alto e baixo na outra linha, os estratos ficam desencontrados. É mais fácil de definir a copa das árvores, de manejar, quando a gente planta estratos com um estrato ausente no meio. Então aqui basicamente a gente tem estratos alto e emergente, são madeiras nobres, né? Madeiras de lei, então ipê roxo, o cajamirim não, mas é uma árvore do futuro, ele não tem madeira de lei, é uma madeira macia, então ipê roxo, baru, amburana, que a gente misturou aqui. Não semente muito grande, vai separado, senão não dá para fazer a mistura. Então você preparou a linha de árvores, aqui nós fizemos manualmente. Mas você vê a imagem dessa foto aqui, por exemplo, é a máquina desenvolvida por Ernest, junto com a empresa SR Implementos. E ela vende duas máquinas, uma de 40 centímetros de largura, que prepara um canteiro de 40, mecanizado, e afofa até 70, 80 centímetros de profundidade, e outra que prepara um canteiro de 80 centímetros de largura. Você pode fazer linhas aí de quilômetros mecanizado. E ela já deixa esse sulco aqui no meio, a máquina. Então, no nosso caso aqui, a gente vai preparar. Como que a gente faz essa mistura? Colocamos as sementes aqui, tem que nascer uma semente a cada 10 centímetros. Nós estamos plantando em alta densidade. Então você calcula pelo peso das sementes, quanto que pesam 100 sementes. Você coloca uma porcentagem a mais, porque você tem que conhecer as espécies. Por exemplo, o cajamirim. Cada 3 sementes que você abre, só uma tem embrião viável. E não é garantia que ele vai nascer. Então se eu quero um cajamirim aqui, eu tenho que pôr 4, 5 sementes. Então você tem que pôr muita semente. É melhor a gente pecar um pouco por excesso do que não nascer depois, porque a gente não consegue fazer cirurgia. Então a gente faz a mistura, você calcula, eu quero nessa linha aqui, que nasça uma semente a cada 10 centímetros, eu coloco uma quantidade sempre a mais. E aí, depois no futuro a gente vai podar, ralear, e às vezes a planta acha um lugar muito bom e cresce 3, 4, 5 vezes mais do que uma vizinha que está a 1 metro de distância. E isso a gente pode fazer para linhas muito compridas. Então eu vou colocar aqui um pouco de amburana. E aí a gente umedece. Por que umedece? Porque umedecido, você vai colocar isso numa sacola, prender na cintura e você vai espalhando. Só que você tem que fazer uma conta muito fácil de se fazer, você calculou isso aqui para 100 metros, tá bom? Então tá uma farofa úmida de terra, porque a semente miúda não desce quando a terra tá úmida aqui, quando você prender aqui na sacola. Então eu defino, metade é para 50 metros. Então 50 metros essa metade. Aí eu defino aqui, outra metade da metade para 25 metros. Aí eu corto essa aqui, metade da metade, 12 metros. Aí eu corto essa aqui, 6 metros. Pronto. Eu sei que isso aqui eu tenho que espalhar em 6 metros. Tá certo? Por isso que é bom pôr mais terra quando a gente for fazer a distância. Aqui não tinha semente para 100 metros, né? Aqui tem semente para 10 metros. Então, se a gente calcula para 10 metros, 5 metros, 2,5 metros, 1,25 m. Então eu pego aqui, já abri o sulco na terra aqui, 1,25 m, eu venho espalhando, pronto, 1,25 m, coloquei as sementes, aí eu vou tampar, aí simplesmente eu tampo, uma camada suave de terra, tampei, e o mais importante de tudo, aquele pasto que você deixou vedado, produziu muita palha, você roçou, e aqui agora pode-se fazer mecanizado, isso com enleirador, tá? Pronto. Eu deixo só um sulco aqui no meio, bem fechadinho, só onde eu coloquei as sementes. E está protegido. E eu marco, isso é importante, eu misturo com as árvores, crotalária ou feijão de porco, uma espécie, um adubo verde que cresça rápido. E ele já vai marcar em 3, 4 dias, já nasce e já vai mostrar para mim aonde que está a minha linha de árvores. Por isso que é sempre uma linha uniforme, só uma linha que fica fácil da gente roçar e acumular o material. Então isso eu posso fazer linhas de árvore por quilômetros aí
e vai ser igual àquela linha que a gente mostrou no começo do filme. Foi estabelecida dessa forma. Mistura de sementes e espalhar ao longo da linha.